Juliano César mudou para Aracaju com sua família aos 6 anos de idade. Foi morar na Avenida Pedro Calazans. Foi matriculado e foi estudante no Colégio do Salvador. Depois mudou para a Rua Siriri e, alguns anos depois, para a rodovia Paulo Barreto de Menezes, Avenida Beira-Mar, na Praia 13 de Julho. Diz Juliano que seu mundo na cidade de Aracaju foi esse que existe entre a Avenida Barão de Maruim, a Praia 13 de Julho e o centro da cidade. Andou pela Praça Fausto Cardoso, onde vivia a sua namorada, com quem casou. E conheceu colegas e fez amizades com pessoas que viviam nessa região. É sobre a cidade de Aracaju, que conheceu quando mudou de Estância para cá, que nos fala neste vídeo de memórias Juliano César. Na realidade eu saí de Estância, mas a gente não... Estância não saiu da gente, né? Eu tinha uma tia e um tio que moravam em Estância, que minha mãe tinha parentes em Estância. Minha avó viveu em Estância, ela nunca se mudou para Aracaju, relutou a vida toda em deixar o casarão, só saiu mesmo do casarão para o caixão, como a gente diz. Então nós mantivemos esse contato. Eu tinha primos em Estância, passava férias no sítio que eu lembro até hoje o nome, a região se chamava João Dias. Como eu tinha 2 primos do sexo masculino com idade muito próxima à minha, eu passava as férias nessa pequena fazenda, né? Com aquelas coisas de criança. Todas as festas, Semana Santa, Natal, São João, Dia das Mães. Então, a gente tinha uma ligação forte com Estância. O que eu não tive com Estância, depois que eu mudei, foi a ligação pessoal, ou seja, quem é o seu amigo de infância de Estância? Aí já não tem. Eu conheço muitas pessoas em Estância, mas eu formei minhas próprias amizades em Aracaju e não em Estância. Obviamente que você hoje conhece várias pessoas de Estância, até pela referência de Raimundo Juliano, que todo mundo... Meu pai é diferente. Meu pai tinha uma pleide de amigos de Estância, porque ele se mudou para Aracaju com 38 anos. Então, toda a vida dele foi de Estância e ele sempre cultivou. Era muito difícil uma semana que ele não fosse em Estância tomar um café com o seu Pedro Siqueira, que era um grande amigo dele, e um compadre que a casa também era na Rua Capitão Solomão. Aí é mais fácil, porque primeiro meu pai foi morar nessa casa, em frente tinha a loja do G. Barbosa, que era o melhor supermercado da cidade, em frente tinha uma drogaria Guarani, um pouco mais acima tinha a casa da família de Paulo Silva, do Café Sul-Americano, depois a casa de Dr. Jacques Barreto, da família do Dr. Jacques Barreto. Depois nós nos mudamos para a Rua de Siriri 810, entre Itapuranga e Propiá. Fica no trecho do Quartel dos Bombeiros, em frente à casa da Rua de Siriri, que aí meu pai já estava melhor financeiramente e comprou essa casa. Essa casa foi do finado político Evaldo Diniz. Essa casa aí já era uma casa mesmo de quem está prosperando na vida. Já era uma casa de 2 andares, com jardim na frente, com quintal atrás, com o famoso pé de saputi, que até hoje eu gosto de saputi, porque eu comia o saputi lá. Já era uma casa de quem estava progredindo na vida. Nós moramos muitos anos nessa casa da Rua de Siriri, até quando começaram a ser construídos os prédios na Avenida Beira-Mar, acho que por volta dos idos dos anos 80 aproximadamente, a construtora Andrade Mendonça veio começar a fazer prédios de luxo em Aracaju. E aí meu pai
não vendeu a casa da Rua Siri, a casa da Rua Siri existe até hoje, tá com minha irmã Cíntia, ou Ana Sueli, e comprou um apartamento. Aí nós fomos morar em apartamento, acho eu que na década de 80, meados da década de 80. Então na casa da Rua de Siriri, aí eu tenho muitas lembranças. Em frente era a casa da família de seu Antônio Prudente, que tinha uma loja de supermercado. Um dos filhos do seu Antônio Prudente, José Roberto Prudente, foi meu vizinho. Eu brinco que a gente vive junto com o outro. Nós moramos na Rua de Siriri, depois moramos no mesmo edifício de Calvacante, agora moramos de vizinho de porta no edifício Luciano Barreto. Eu até brinco com o corretor que me vendeu, que eu disse: eu só comprei esse apartamento porque era vizinho do Zé Roberto. Se não fosse, eu não compraria. Então, Marco Antônio Camilo também era próximo ali, Maurício Ribeiro, Célio, vários amigos já foram nessa região, porque aquela região ali de Rua de Siriri, Rua de Propiá, era região eminentemente residencial. A gente ia para o Colégio de Salvador, da Rua de Siriri para a Rua da Frente, pela Rua de Itapuranga ou pela Rua de Estância. E ali ia juntando, passou na casa de fulano, Rua de Propiá, era a casa de doutora Adelaide, que hoje é juíza, filha do vice-governador Adalberto Moura. Aí depois passava na casa de fulano, depois passava na casa de ciclano, até que um dia passou na casa de minha atual esposa, que era na Praça Fausto Cardoso, ali próximo de, tinha o consultório do doutor Machado, a esquina onde hoje é a Assembleia e onde hoje é um estacionamento, era a casa de minha esposa na Rua Fausto Cardoso. Então, aquilo ali tudo era um trajeto só. Tinha a praça do mini golf, que era um pouco mais para frente, onde hoje tem aquela sede histórica da OAB, e tinha os churros na Praça Camerino. Então, nossa vida, ela se desenvolvia ali naquela região. Rua da Frente até Pedro Calazans. Por exemplo, Maurício Ribeiro, ele morava Maurício Ribeiro é da família do Dr. Hilton Ribeiro. O pai dele não era Hilton Ribeiro, não, era outro nome. O Hilton Ribeiro era tio. E a residência deles era onde hoje é um posto de gasolina, na Barão de Maruim com Praça da Bandeira. Toda a nossa vida era ali. Depois foi caminhando para o bairro São José, mas no início mesmo, tudo acontecia ali naquela região.